A história de um povo é marcada por sua trajetória, em acontecimentos que vão construindo cultura, crenças e determinando comportamentos. Elementos que se unem na busca por um sentido, mostram como as experiências são passadas adiante, formando e mantendo tradições que mudam e se renovam com o tempo. Da prática religiosa de um povo simples, aguerrido e temente a Deus, sob um olhar confiante aos céus e com pés fixos no chão. Foi assim que nasceu e se desenvolveu nossa tão amada Paróquia de Santa Luzia. Como os raios do sol parecem ser mais fortes e iluminados, da mesma forma é a fé viva do nosso povo. Assim se inicia o trajeto desta tão estimada Paróquia de Santa Luzia. Já há mais de meio século, sob a inspiração divina, nossa comunidade já manifestava traços de sua devoção. Vou contar para vocês uma história interessante. Como surgiu nessa cidade essa festa tão importante. E todo ano se repetia essa grande animação. A comunidade de Jijoca recebia de coração devotos de Santa Luzia vindos de toda a região. Na época eu era um jovem, um menino de 10 anos, morava lá na região da Caiçara. E meu pai e minha mãe muito devotos, então a gente acompanhava tudo. E no dia que foi para o padre benzer, receber o terreno e benzer o terreno, eles estavam numa missa na Caiçara e eles vieram de canoa, de Caiçara até Jijoca, para receber o terreno e dar a bênção ao terreno. Eles encostaram a canoa aqui, pertinho ali da Dona Júlia. E aí essa história nunca saiu da minha cabeça. E depois começou os trabalhos da capela. Quando a gente já tinha concluído a capela, a gente assistia missa lá em Caiçara e depois pegava os cavalos e vinha assistir missa aqui. E hoje nós estamos, graças a Deus, bem abençoados. Já estamos na terceira capela, né? Igreja Matriz. E é só alegria. Tem muita gente pedindo ajuda, né? Uma das ajudas era o finado Antônio Mendes. Ele tinha um carro e o Pedro Mendes era o motorista. Ele saía lá pelo Lago Grande, saía lá pelo Pesqueiro. Resolveram fazer a igreja, só aquele chalézinho. Depois que eles foram pedir para ajeitar, né? Só fizeram. Só levantaram, mas não tá. Tinha nada feito. O piso era no chão. A minha filha, quando ele se batizar, era assim, o piso era areia. Era muita devoção do povo de toda a região vir para pagar suas promessas, que acreditava muito em Santa Luzia, né? Então a gente vinha de lá da praia, com esse caminhão cheio de gente. E aí passava a noite aqui, festejo com carrossel, aquelas barracas. Poucas casas tinha na avenida, era só aquelas barracas e a gente subia e descia a noite inteira, e rodando aqueles carrossel. E não era energia não, era empurrando na mão, era desse jeito. E a festa de Santa Luzia nunca foi pouca gente aqui, desde quando formou a capela, que aí toda a vida foi animado. A gente começou, não tinha nem capela. A gente celebrava num pequeno grupo que a gente chamava. Eu lembro que eu vinha, eu era pequena, talvez eu tivesse o quê? Talvez eu tivesse uns 5 anos, porque meu papai me trazia às vezes no braço, que era distante, né? Mas era muito animado, né? Os textos de Santa Luzia. Nós saíamos a pé, por volta de umas 2 horas da tarde. Hora dessa nós estávamos chegando lá. À beira da lagoa, bastante cheia, né? Meu tio me passava, ajudava a passar. E à noite era só lazer. A gente ia à missa, depois da missa tinha os carrossel, que nessa época era tudo, não era como a hoje, era tangida, era a mão, como dizia, né? Funcionava.
Safoneiro de baixo ali, fui muitas vezes, minha avó. Minha mãe contava que vinha gente até de Sobral, Parazinho, essa região toda, era muito animada. Eu lembro, né? Foi o passar do tempo, aí foi construída a capela de Jijoca. Aí aqui terminou. Em 62 foi o último terço aqui na nossa comunidade. Naquela época, eu tinha mais ou menos 17, 18, 19 anos. Né? Aí era mata, aí começaram a desmatar, aí fizeram a limpeza dos matos. Nessa parte aí, nós não víamos, nós mulheres, só eram os homens, né? Aí tinha que trazer alguma coisa, tapioca, fazer um grolado, assar peixe, aqueles caradas e aquelas saídas muito gordas, né? Aí nessas partes aí era nós mulheres. Aí quando limparam tudo, eu vinha da casa do meu pai, com meus pais, meus irmãos, na canoa, fazer limpeza aí. A gente tinha que arranjar uns pendão de coqueiro, vassourinha para limpar, porque não tinha aqueles rastelos, era forquilha. Eu fiz parte disso aí tudinho. Eu lembro dessa história. Não sabia onde era que era para colocar esse sino. Aí fizeram, depois da igreja, fizeram uma construçãozinha que nos fotos existe e tem, para colocar esse sino. E quando foi para bater a primeira chamada, a primeira missa, foi a coisa mais linda do mundo. Nós achávamos aquilo tão bonito, a gente muito chorava, muito sorria, né? Porque a gente não tinha uma capelinha aqui, chamava igreja, tinha que ser a capelinha, era a capelinha, mas era a igreja da Jijoca. E a nossa padroeira, Santa Luzia, porque essa santa é milagrosa, ela, com o poder de Deus e Nossa Senhora, ela já curou muita gente. Eu, minha pessoa mesmo, eu fui curada com o poder de Deus e dela, porque eu tenho oração com ela. Fiz a minha cirurgia, eu enxergo tudo. Eu faço as minhas costuras sem eu botar um óculos à noite, preto ou branco ou amarelo. Graças a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus e a ela, né? Minha mãe sempre falava para mim, né, que no dia do meu batizado foi o dia que o padre Valderi veio marcar a igreja da Jijoca. Primeira igreja, quando eu comecei a participar, vim para a igreja, era no tempo que era dirigente. Tinha um homem escolhido pelo padre Valderi para ele dirigir o evangelho dia de domingo. Este homem era o finado José Elias. E ele era muito amigo do meu pai e ele sempre convidava o meu pai para participar, né? Assim como na época da festa, da Jijoca, que naquela época só era 3 dias, era 3 noites, né? E aí o pai era quem vinha a convite do seu Zé Elias, era o pai quem pastorava, ficava com a igreja aberta, os romeiros ficavam à noite. E era assim, eram as coisas simples, mas eram as coisas muito bonitas, eu achava muito organizado. O parque também vinha, mas era só canoinha e carrossel. Aí sempre teve as animações como hoje tem, né? Mas era tudo mais simples, eram as coisas muito bonitas. João Massal, Manuel Teixeira, Cícero Ferreira, Gabriel Brandão, com apoio da comunidade, com esforço e dedicação, em 63, ergueram em Jijoca um local de oração. E o nome da padroeira da capela construída partiu de um morador de um belo histórico de vida. O senhor Gabriel Brandão foi quem deu a sugestão e a ideia foi acolhida. Quando ele botava, eu ia para ela, chegava, ajeitava toda suja de sangue, os paninhos, tudo eu lavava bem lavadinho, tudo cheio de sangue. E agora a gente já saía dos olhos. Só os olhos dele vendiam toda parte. E o Gabriel ficou aperreado, assombrado. E não sei quantas vezes foi na Caraú por esse trabalho desse menino. Não servia de nada, já deu remédio, não servia de nada. Aí eu fui um dia lá no Boi, mandado de Deus e Nossa Senhora que eu fui. Quando cheguei lá, tinha um homem lá, um casal que já estava velho.
e ia começar a novena de Santa Luzia lá, que eles festejavam Santa Luzia, a novena de Santa Luzia. Aí eu fui mais a mulher lá, que era minha amiga, vamos lá, chegamos lá, Santa Luzia em voltei também assim, toda rodeada de fita. E eu estava arrumando a começar naquele dia ou no outro, que estava começando a começar a festa de Santa Luzia, a novena de Santa Luzia dele lá, né? Aí eu vi a Santa Luzia, eu me vali da Santa Luzia. Santa Luzia, me ajuda meu filho a ficar bom daquela doença dos olhos dele. Se o meu filho ficar bom, eu venho para a última novena e passo a novena toda ajoelhada com ele no braço e trago 2 olhos vivos para botar no leilão. Eu sozinha com Santa Luzia. Cheguei em casa, contei para o Gabriel. Quando foi meio-dia que eu botei o menino para dormir, isso era de manhã. Quando foi meio-dia que eu botei o menino para dormir, já não saiu mais sangue. O Gabriel foi no outro mundo de jeito, de alegre. Eu contei a ele na hora que eu cheguei. O que eu podia esperar é que eu alcancei a graça, né? Eu fui, ele botou a cela no cavalo e botou o menino na lua da cela e eu na garupa segurando o capão. Chegamos lá, acabou de anoitecer, cheguei, entreguei o capão, que era para botar no leilão. E aí começou a novena. Nesse tempo não tinha cerâmica, nem tijolo, lá no Barro Brabo. Aí eu de Santa Luzia que eu passava a novena todinha com ele, ajoelhado com ele no braço. E assim eu fiz. Me ajoelhei, só via a gente chegando, ele dizendo para tirar o menino do meu braço. Senão eu estou pagando uma promessa. Nossa paróquia foi e continua sendo essencial, não somente na formação espiritual, mas também social, política, orientando a dinâmica individual e comunitária. Percebemos que nossa paróquia de Santa Luzia, em Jijoca de Jericoacoara, vai muito além das celebrações religiosas. Ela proporciona espaço de acolhimento, serviço, solidariedade, conversão e transformação de vidas. Este registro é uma maneira de dar voz e vez a quem muito por nós fez. Saber o que já vivemos não é só um resgate, é também possibilitar inspiração para futuras gerações e reforçar nossa identidade. Eu cheguei à Cruz, a paróquia de Cruz, como padre jovem, recém-ordenado. Fiquei lá 5 meses com o padre Valderi. E nessa época, era uma capela de Jijoca e pertencia à Cruz. O padre Valderi já havia desde o início, como que me insultado a aceitar a paróquia de Jijoca, aliás, assumir Jijoca, que ele transformaria numa paróquia. Então eu abracei a causa e 5 meses depois eu estava assumindo a paróquia de Jijoca, recém-criada, no dia 17 de outubro. E eu criei um amor muito grande por aquela comunidade, por ser a primeira paróquia e também pela forma como o povo me acolheu. Então foi um momento um período muito especial na minha vida, né? Como padre, de crescimento também, de experiência. Então foi assim, eu gostei demais, não vi desafios grandes para enfrentar, mas só vi, assim, calor humano e muito acolhimento. Eu tenho uma memória muito gratificante do período que eu fiquei 2 anos e 6 meses lá. Depois fui chamado para assumir a coordenação de pastoral e a paróquia de Massapê, mas até hoje eu guardo uma memória assim, muito positiva, muito construtiva do tempo que eu fiquei lá. Intitularia meu paroquiato em Jijoca como uma experiência especial, delicada. Eu cheguei a Jijoca no dia 18 de fevereiro de 1990, uma tardinha, talvez de 17 horas. E fiquei lá até o dia 1º de setembro de 97, portanto, 7 anos. Paróquia nova, 2 anos e meses de paróquia. Eu também 1 ano e meses de ordenado, então era tudo novo, paróquia nova, padre novo, e lembranças profundas do padre anterior, do padre Edmilson, que foi o primeiro pároco. Também outro ponto marcante é a festa da matriz, que a participação numerosa dos paroquianos, das pessoas vindas de outras cidades, inclusive de outro estado até do Maranhão, uma cidade chamada Santo Inês, geralmente tinha participantes na festa. Eu já tinha uma experiência de Jijoca, porque eu comecei
caminhar em Jijoca desde o Padre Valderi, como capela, coroinha, depois comecei com o Padre Edmilson também, ainda vocacionado, no ano de 87, quando foi elevado à paróquia, eu estava lá com o Padre Edmilson naquele dia. Cheguei trazendo a experiência da antiga paróquia do Patrocínio, onde eu trabalhei como cooperador. Depois eu pude, claro, aplicar algumas coisas, mas cada realidade é uma realidade. Jijoca, assim, para mim, foi um aprendizado muito grande. E eu digo hoje, né, para a comunidade como um todo, depois desse tempo todo de paróquia, vocês imaginam, vocês estão completando 38 anos de paróquia, então já tem bastante experiência nessa caminhada e digo que hoje o esforço que vocês fazem, tanto no campo pastoral como no campo administrativo, para ajudar os padres que chegam, acho que isso mostra o quanto a comunidade paroquial de Jijoca amadureceu, né? Sempre com esse espírito jovem, de cooperar, de servir, de trabalhar, com muita dinâmica, criatividade. Eu sempre relato, né, Jijoca é uma paróquia jovem, uma paróquia dinâmica, e isso faz a diferença. Quando eu cheguei eram aí 33 capelas. Eu cheguei no dia 16 de janeiro de 2007 e fiquei até o dia 16 de janeiro de 2012, né, que foram ao longo de 5 anos à frente do governo desta paróquia, que por sinal eu amo muito esta paróquia, né? E tinha lá seus desafios, mas também um povo muito bom, muito acolhedor. E foram experiências maravilhosas do ponto de vista pastoral, do ponto de vista bem estrutural, porque nós criamos aí algumas capelas, como a Capela de Santa Terezinha, que anteriormente funcionava aqui dentro do centro pastoral. No ano de 2009 também fizemos do alicerce a Capela de Santa Terezinha no Pó da Forquilha 1. O meu paroquiato, com certeza, o que mais me marcou foi a mobilidade juntamente com a juventude, né? Nós criamos na época o Rally Missionário e todos os anos a gente fazia o Rally Missionário, passava por todas as capelas e a gente levava muita comida e cada capela tinha uma oração para a gente fazer. E eu sou muito feliz porque ainda hoje, tanto os padres como o povo deu continuidade a essas experiências. A fé do povo aqui da nossa querida paróquia de Santa Luzia é de fato contagiante. Me chamou muita atenção o numerário de pessoas, de participação de romeiros, onde de fato um grande aglomerado que sempre se concentrou na festa de Santa Luzia. No dia 26 de janeiro de 2018, assumi a paróquia de Santa Luzia como pároco, ficando agora à frente dos trabalhos pastorais e missionários desta comunidade paroquial, onde aprendi, foi minha primeira paróquia, onde aprendi com o povo, cresci pastoralmente com as pessoas, em cada reunião, em cada celebração, em cada missa celebrada, sempre foi um momento de aprendizado e de crescimento com o povo de Jijoca de Jericoacoara. Durante meu paroquiato em Jijoca de Jericoacoara, marcou muito a festa da padroeira, a festa de Santa Luzia, ao ver toda a devoção, tanto dos paroquianos, como também a devoção de inúmeros peregrinos que acorriam até Jijoca, acorrem até Jijoca nesse período da festa. Do dia 12 para o dia 13, a cidade fica recheada de peregrinos com amor, com devoção, para louvar, para agradecer a Santa Luzia por inúmeras bênçãos e graças. A primeira impressão, quando eu cheguei, tomei um susto, né? Porque é uma coisa nova, uma realidade nova, mas aos poucos foi assim que eu cheguei, fui visitar a igreja, dei uma volta na cidade, e sempre o diferente causa medo, né? Mas aos poucos fui me acostumando, fui bem acolhido, fui bem aceito. E hoje, graças a Deus, eu me sinto muito bem aqui. E o que me impressionou mais nesse momento foi a multidão de gente, né? As pessoas levando as suas promessas, que são chamados os olhos, né? Que são os galos, as galinhas, né? Que os pessoal fazem promessa. Então encontrei um povo muito de fé. E que hoje, retornando, né?
também encontro essa fé viva no povo. Paróquia de Santa Luzia de Jijoca de Jericoacoara, ela é marcada pela fé de um povo que traz em sua história marcas muito significativas. A devoção das famílias, a tradição dos lares e todos os efeitos que são muito próprios de cristãos católicos que se deixaram ser conduzidos por uma didática catequética muito voltada para o ciclo familiar e patriarcal. Estar nesta paróquia hoje é perceber a dinâmica da fé de um povo que ainda precisa de passos muito significativos para amadurecer a catequese, para desenvolver a dinâmica pastoral, mas ao mesmo tempo de perceber homens e mulheres com o desejo de manifestar a sua fé e o seu amor por nosso Senhor Jesus Cristo. É um povo muito marcado por um contexto de situações das mais distintas possíveis. Mas é interessante, quando nós pegamos os elementos estruturais e históricos deste povo, nós vamos percebendo o quanto que está se criando uma cultura religiosa na vida do nosso povo. Não podíamos simplesmente observar a história passando, percebendo que tantos protagonistas atuaram no palco deste nosso solo. Por trás dos bastidores, muito mais ainda aconteceu que poderiam ser mencionados. Falar de nossa paróquia de Santa Luzia é retratar a vida das famílias da nossa cidade. Encontros, celebrações, multirões, tudo que se constrói juntos, mais forte vai se tornando. Desde o início da minha participação na comunidade, né, eu morava no Baixio, e o dirigente da comunidade fez o convite para me ajudar ele a fazer os cursos de noivo, de batismo, preparação, né? E eu sempre participando da comunidade. A catequese em si é desde o início, desde o berço, né, da gente. O Padre Valderi, na época, quem comandava aqui a região, né, a ser paróquia, e eu já fazia parte das turmas de catequese. Inclusive, eu iniciei com os perseverantes, né, os que já fizeram tinham feito a primeira comunhão, e com a turma. Depois eu continuei com a primeira Eucaristia. Cheguei aqui na cidade em 2012 e encontrei um povo muito devoto de Santa Luzia, muito acolhedor, e uma festa imensa, linda, maravilhosa, a qual eu nunca tinha vivenciado uma festa tão linda, e um movimento ao qual eu não encontrei, que eu participava em Fortaleza e não encontrei aqui na paróquia, foi da RCC, Renovação Carismática Católica. Em 2014, Padre Fábio Mota decidiu abraçar esta causa e foi fundado o grupo Mãe da Divina Misericórdia, por intercessão de Santa Luzia, e foi muito bem aceito. Em 2017, eu vim para uma semana missionária aqui em Jijoca, em janeiro, com mais 3 irmãs. E na época o padre Domício era vigário paroquial, mas ele estava responsável pela animação missionária. E ele manifestou, né, o desejo, se ele um dia fosse pároco desta paróquia, ele queria a Casa das Irmãs, Missionários Reparadores do Coração de Jesus. Na hora eu sorri e disse que parecia um sonho impossível, porque nós éramos poucas. Quando eu lembro, eu sempre lembro de festa, porque a comunidade estava ansiosa pela presença das irmãs, que não tinham tido essa experiência ainda, né? Tinha o conhecimento de muitos padres que passaram por aqui, porém as irmãs não. E quando o padre anunciou, já causou uma expectativa, né? É tanto que a comunidade, ela organizou a nossa chegada, mobiliou a nossa casa. Quando a gente chegou, um vinha deixar, né, um alimento, algum objeto que estava faltando. Então foi algo que eu nunca tinha visto nem vivido em nenhum lugar. Bem, antes da paróquia de Santa Luzia, né, já havia a paróquia de Cruz, né, naquela época. O padre Valderi, né, nosso querido padre Valderi, ele vinha
parece uma vez por 3 meses, né? Ele vinha celebrar as festas, né, da padroeira Santa Luzia e também, né, em algumas capelas, que existiam poucas capelas naquela época, né? E antes o povo era assim como a minha família e muitas famílias, rezava sempre o texto, né? Isso era normal. Todas as famílias católicas, o texto era a sua oração predileta, né? Como não havia missa, né? Mas o texto, as famílias mais tradicionais sempre rezavam o texto com as famílias. Era uma vida feliz, né? Naquela época, né? Uma vida bem calma, né? Não tinha meio de comunicação, não existia energia elétrica, né? Tudo na lamparina, mas como canta o Padre Zezinho, né? A vida era bem feliz. Eu lembro que a igreja era muito diferente de hoje, né? Ela não tinha praça nenhuma, era muito simples e dava muita gente. O povo todo estava lá, a igreja ficava cheia. E nos domingos tinha a celebração da palavra. Era muito simples, o altar muito simples, as cadeiras eram cadeirinha comum, ou bancos, também tinha uns bancos feitos de madeira, aquele banco que eles tiravam um caule mais grosso lá na mata e colocavam os pezinhos assim. No tempo que fazia a higienização de tudo, que varria, arrumava, organizava para na hora da celebração ou da missa estar prontinho, era eu e a Maria Silva. Todo mundo simples, mas era uma diversão muito boa. A gente era muito feliz, todo mundo se respeitava. Eu vejo que hoje a igreja é um papel essencial na vida dos jovens. Ela que acolhe, orienta, ajuda a caminhar com valores, princípios, esperança. A igreja é onde os jovens podem crescer e amadurecer espiritualmente. Hoje, a nossa missão é mostrar que a igreja é jovem. E essa foi a história de como se iniciou a festa de nossa padroeira, que nos protege com amor, e em dezembro, quando acontece, nossa fé se fortalece graças ao nosso Criador. Parabenizo as pessoas que deram continuidade, construir essa linda igreja com fé e força de vontade, para celebrar com alegria a festa de Santa Luzia, padroeira desta cidade. Aquilo que estava vivo na memória de alguns, agora torna-se conhecimento para todos. Não é só um resgate, é uma celebração do que foi feito, nos motivando para o muito que está por vir, valorizando as raízes para que possa dar preciosos frutos. O povo faz memória, trazendo suas lembranças daquilo que se passou. Nós faremos história, realizando o que ainda precisa ser feito para que o futuro seja próspero e abençoado.